E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Silva e estou convidando vocês a assistir o nosso curso preparatório voltado para a Marinha do Brasil, concurso RM2. Sou professor de língua portuguesa e, a seguir, você vai ver um pequeno trecho de uma das nossas aulas. E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Seguinte, o que a gente vai fazer hoje? Deixa eu me apresentar a vocês primeiro. Eu sou o professor Marcelo Silva. Pretendo falar um pouquinho com vocês hoje sobre a prova da RM2. O que é a prova da RM2? No caso, o Serviço Militar Voluntário da Marinha. Antigamente, essa prova não era feita de múltipla escolha, do jeito que vocês estão vendo hoje. 25 questões de português, 25 questões de formação naval, não. Antigamente era só título, avaliação clínica e pronto. De 2016 para cá, eles passaram a fazer uma prova de 50 questões. Das 50, 25 de português. E o que acontece com a prova de português da Marinha? Não só RM2, mas qualquer concurso que eles façam. Aprendiz de marinheiro, CFN, FON e por aí vai. Eles são muito criteriosos na escolha das questões da gramática. Eles pegam a gramática de A a Z. Então, por exemplo, em breve, nós vamos dar um pulinho aqui no edital da RM2. Vocês vão ver que o edital é muito extenso. E sempre fica aquela dúvida no aluno. Professor, mas cai tudo isso no edital? Que tudo isso que está no edital cai na prova? O pior é que, se tratando da Marinha, cai. Marinha, Exército, Aeronáutica, eles são muito minuciosos. Eles pegam aquelas 25 questões e colocam uma questão do tipo: assinale a alternativa em que a frase está errada. Aí eles botam a mesma questão: concordância, regência, crase, pontuação e vai embora. O que a gente vai fazer aqui, então? Eu vou dar uma olhada com vocês na última prova. Eu vou mostrar para vocês como é que foi. Algum de vocês fez a última prova? Você fez? Como é que você saiu na prova? Estamos juntos. Eu fiz a prova de português, eu dei maior sorte, acertei 24 questões. Uma eu entrei com recurso, mas eles não aceitaram. Acontece. Acertou quantas em português? Pô, tá ótimo. Eu acertei 18 de formação naval. Não consegui passar por causa dos títulos, mas em breve nossa vaga vai estar garantida. Com certeza. Então, assim, se você fez a última prova, você já está mais ou menos ciente do texto, de tudo e tal. A gente vai dar uma lida no texto e ver alguns conceitos, algumas coisas, e principalmente entender o que a gente vai fazer a partir de agora. Tá ok? Então, vamos lá. Para início de conversa, vamos dar uma olhada no nosso texto? O texto se chama Inimigos. Esse texto é de um cara chamado Luiz Fernando Veríssimo. O que acontece com o Luiz Fernando Veríssimo? Ele é muito requisitado nessas provas da Marinha. Na verdade, tem alguns autores que provavelmente vocês vão encontrar lá na hora, que é o Luiz Fernando Veríssimo, o Rubem Braga, Marcelo Mendes Campos. Mas por que a preferência por esses autores? Porque todos eles têm uma coisa em comum. Eles são cronistas, eles escrevem crônicas. E essas crônicas do cotidiano, esses textos mais fáceis de serem lidos e serem entendidos, eles são muito requisitados na hora da prova. Então, por exemplo, um texto como esse, Inimigos, do Veríssimo, assim como Inimigos já teve diminutivos, A Bola e tantos outros exibidos pela Marinha, Homem no Mar, do Rubem Braga, Brincadeira de Criança, do Marcelo Mendes Campos, eles dão uma margem muito legal para a interpretação, para brincar com as palavras, para brincar com o tipo de linguagem utilizada, entendeu? Então, vamos dar uma lida nesse texto Inimigos Veríssimo e vamos entender exatamente o que a Marinha quer da gente. Bom, o texto está aqui. O apelido de Maria Teresa para Norberto era Quequinha. Depois do casamento, sempre que queria contar para os outros uma de sua mulher, o Norberto pegava sua mão, carinhosamente começava: pois a Quequinha. E a Quequinha dengosa protestava: ora, Beto, reparem, vamos dividir nosso texto em algumas partes. Até aqui, como é que é o tratamento do marido com a mulher? Alto carinho, né? Um tratamento carinhoso, um tratamento muito legal. O que vai acontecer ao longo disso? Com o passar do tempo, o Norberto deixou de chamar a Maria Teresa de Quequinha. Se ela estivesse ao seu lado e ele quisesse se referir a ela, dizia: a mulher aqui, ou às vezes, esta mulherzinha, mas nunca mais Quequinha. Aí o Veríssimo faz uma observação. O amor tem 1000 inimigos, mas o pior deles é o tempo. O tempo ataca em silêncio, o tempo usa armas químicas.
Com o tempo, Norberto passou a tratar a mulher por ela. Ela odeia o Charles Bronson. Ah, não gosto mesmo. Deve-se dizer que o Norberto, a essa altura, embora a chamasse de ela, ainda usava um vago gesto de mão para indicá-la. Foi pior quando ele passou a dizer essa aí e apontar com o queixo. Essa aí. E apontava com o queixo, até curvando a boca com certo desdém. O tempo captura o amor e não o mata na hora. Vai tirando uma asa, depois outra. Hoje, quando quer contar alguma coisa da mulher, o Norberto nem olha na sua direção. Faz meneio de lado com a cabeça e diz, aquilo. Pois é. O que acontece? Esse texto é do Luiz Fernando Veríssimo e está no livro chamado Novas Comédias da Vida Privada. Muito bom, por sinal, recomendo a todos vocês. O que acontece com isso aqui? Diante desse texto, a primeira pergunta que o aluno se faz é, professor, eu li essa palavrinha aqui, ó, e não tenho a menor ideia do que ela significa. O que vem a ser meneio? Vocês sabem? Oi? Meneio significa gesto, aceno. Então, por exemplo, se eu estou aqui com vocês e alguém pergunta, professor, qual vai ser a matéria de hoje? Eu aponto com a cabeça, isso é um meneio. Aí, olha só, se a questão está falando sobre meneio, pode ter certeza de que alguma dessas questões irá tratar sobre esse assunto. Quer ver? O que acontece? Chega de lado lá para mim, por favor. Passa a imagem lá para mim. Então, vamos contar com a nossa ajuda técnica aqui. Isso aí. Joga para a imagem. Isso, mais um pouquinho. Sobe um pouquinho. Não, desce. Desce. Aí, perfeito. Aqui, ó. Faz meneio de lado com a cabeça. Então, pode ter certeza, a Marinha vai te perguntar sobre isso. Ó, a palavra destacada pode ser substituída sem prejuízo de sentido por graça, careta, vai e vem, ardil ou aceno. E aí? O que vocês marcariam? Aceno, letra E. Correto? Então, beleza. Estamos aqui com um gabarito, letra E. Só que é o seguinte, tá vendo a letra C? Vai e vem. Então, quando você vai no dicionário e procura a palavra meneio, uma das exceções está o quê? Gesto, balanço com a cabeça. Você não poderia confundir também com a letra C? Poderia, lógico, né? O que aconteceu? A banca simplesmente marcou as duas como correta. E anulou a questão. Perceberam? A intenção deles foi boa. Eles queriam uma questão em que você soubesse o que significa meneio. Mas eles fizeram lambança na hora de marcar as questões aqui. Eles botaram duas respostas corretas. Tá ok? Professor, mas o que você quer dizer com isso? Bom, é simples. Na próxima prova, com certeza absoluta, vai cair um texto e alguma coisa de interpretação, alguma coisa de semântica, alguma ideia a respeito desse texto aqui. Bom, vamos voltar a ele. O que vocês perceberam no tratamento do Norberto em relação à mulher dele? Era um tratamento carinhoso? Era. Sim, era no início, sim. No início era um tratamento carinhoso. O que esse tratamento fez com o tempo? Passou a ser, exatamente, frio, distante. E até que chegou ao ponto de ser mínimo. Notaram? Primeira coisa que você tem que fazer, então, é ler o texto, interpretá-lo e poder chegar às interpretações de vocês, porque alguma questão vai cobrar isso. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, e que é o que deixa o aluno com mais dúvida. Professor, tem gramática, não tem? Então, vamos pegar a questão de regência, crase e concordância? Não, calma, tudo tem seu tempo. Nossa primeira aula de hoje vai ser para falar um pouquinho sobre semântica, sobre o que poderia cair dentro dessas questões, tá ok? Para isso, vamos dar um pulinho aqui no quadro? Vamos ver aqui algumas definições rápidas para vocês? Isso, não, o botãozinho ali. Isso aí. Como sempre, nosso apoio técnico dando aquela força. Mas deu certo. No final das contas deu certo, o quadro apagado, então vamos lá. Seguinte.
Vamos falar um pouquinho, então, sobre... Lá embaixo, vamos começar do zero a nossa aula. Vamos falar sobre comunicação. Quando eu digo começar do zero, eu estou falando do zero mesmo. O que é um processo de comunicação? Aliás, eu vou fazer uma pergunta melhor. A gente está se comunicando? Sim. Sabe por que a gente está se comunicando? Porque alguma pessoa deve estar pensando assim, pessoa, a gente não está se comunicando não, só o senhor que está falando o tempo todo. Mas a comunicação significa justamente isso. A comunicação significa tornar comum uma informação com outra pessoa. Quer ver? Qual é o meu nome? Vocês sabem? Marcelo. Por que vocês sabem que meu nome é Marcelo? Exatamente. Por quê? Ou porque vocês viram aquelas figurinhas que eu mando lá no grupo, ou porque vocês chegaram aqui, vocês viram eu me apresentar, ou vocês viram o Rodrigo falar de mim, enfim. Mas por algum motivo, o meu nome se tornou comum a vocês. E se eu sair de sala agora e entrar uma outra pessoa e perguntar, e aí, tá tendo aula de quem hoje? Vocês vão responder o quê? A aula do Marcelo. Notaram? Porque essa informação foi tornada comum com vocês. Então, a comunicação funciona dessa forma. Para todo o processo de comunicação, nós temos 3 elementos. Para todo o processo de comunicação que se preza, nós temos 3 elementos. E quais são eles? Isso aí, traduzindo, emissor, receptor e mensagem. Quem é, no caso da sala de aula, o emissor da mensagem? Sou eu, professor. Eu estou emitindo a mensagem para vocês, concordam? Quem é o receptor da mensagem? Os alunos, ou seja, vocês estão me assistindo. Aí também. E quem é a mensagem? É isso que eu estou dizendo para vocês, correto? Beleza. Perguntinha básica, pode haver comunicação sem um desses 3 elementos? Pode? Não. Não, não pode. Vou te provar que não pode. Vamos lá. Primeira situação. Tem aluno aqui na sala, mas de repente, do nada, o professor foge. E aí, vai ter comunicação? Por que não vai ter comunicação? Porque não tinha professor aqui para passar a mensagem, viu? Então, se não tiver um emissor, não tem comunicação. Vamos à segunda situação. Eu estou aqui, eu estou com a mensagem na cabeça, bonitinha para passar para vocês, mas de repente eu chego aqui e a sala está vazia. De repente eu gravo esse vídeo e não tem ninguém me assistindo lá do outro lado. E aí, vai haver comunicação? Também não. Porque tem emissor e tem mensagem, mas está faltando quem? O receptor. Ah, pessoa, então se tiver emissor e receptor, então tem comunicação sempre? Não necessariamente. Imagina a seguinte situação, eu chego aqui e falo assim, e aí pessoal, tudo bem? Ó, eu sou o Marcelo Silva. Tem emissor? Tem. Tem receptor? Tem. Mas cadê a mensagem? Não tem. Perceberam? Para eu ter um processo de comunicação, tem que ter esses 3. E quando você pega um texto que tem diálogo, como, por exemplo, esse do Veríssimo que a gente viu anteriormente, você tem que localizar os emissores. Quem está recebendo a mensagem, quem está se comunicando, qual é a mensagem que está sendo tratada aqui, ó, no caso, enfim. Nós temos várias situações aqui a serem vistas. Perceberam? Até aqui, está fazendo sentido para vocês? Prometem? Até porque está fácil, né, por enquanto. A gente vai complicar depois, calma aí. Esse é o primeiro ponto, a questão da comunicação. O segundo é a questão da linguagem. E quanto à linguagem, eu faço a seguinte pergunta para vocês. A linguagem que eu estou utilizando aqui é uma linguagem culta ou uma linguagem coloquial? É estranho, né? Porque, pô, professor de português, você imagina o quê? Uma linguagem culta, 100% elevada? Nada, gente. A linguagem que eu estou utilizando aqui é uma linguagem 100% coloquial. Pode ver até pelas palavras que eu estou utilizando, né? Eu estou utilizando, né? Mas por que isso acontece? Porque eu tenho 2 tipos de linguagem. O nível culto da linguagem e o nível coloquial.
O nível culto da linguagem prevê o quê? Uma linguagem sem erros, sem gírias e sem oralidades. Uma linguagem coloquial prevê o quê? Uma linguagem que contenha eventuais erros, eventuais gírias e eventuais oralidades. E antes que alguém pergunte, o que é oralidade? Oralidade é aquela coisa do tipo é, né, tá. Aquelas coisas que a gente só utiliza na linguagem, não utiliza na escrita. Então, agora vamos lá. Vocês conseguem se comunicar o tempo todo com linguagem culta? Eu muito menos. Então, por exemplo, eu não me vejo, por exemplo, num bar, bebendo lá com os amigos, né, refrigerante, já que eu não bebo. Minha mãe vai ver isso, não posso admitir em praça pública, né? Então, o que acontece? Não, eu não posso, entendeu? Eu tô lá bebendo refrigerante já com meus amigos, eu não me vejo chegando para o amigo falando assim, por gentileza, passe-me o sal. E o outro amigo dizendo assim, com certeza, senhor. Não, estamos num bar. Eu vou chegar para ele e falar assim, aí, meu irmão, passa o sal aí. Vai dizer, toma. Acabou o assunto. É aquele negócio, é professor de português. Mas é um ambiente que é propício para isso, entendeu? Então, assim, a linguagem culta, ela é restrita a um trabalho acadêmico, a uma apresentação mais solene. Se eu for, por exemplo, me apresentar num congresso da UERJ ou no congresso de outra faculdade, eu não vou chegar para lá e falar assim, aí, meu irmão, tá ligado? Olha só, o bagulho é o seguinte. Não posso, não é verdade? Eu vou ter que chegar o quê? Boa noite a todos, eu sou o professor Marcelo Silva, vim ministrar para vocês uma palestra a respeito... A coisa muda. Notaram? Então, o que acontece? Quando você pega um texto do Veríssimo, e vocês viram isso aqui comigo, a linguagem dele é o quê? Coloquial. É uma linguagem mais simples possível, mais fácil possível. E a Marinha tem como base da maioria dos textos, não posso dizer todos, isso acontece. Ela tem como base da maioria dos textos justamente uma linguagem coloquial, uma linguagem mais simples, um texto mais descontraído, entendeu? Justamente por isso ela coloca textos imensos e o aluno não reclama de fazê-lo. Perceberam? Ótimo. Bom, já continuando com isso, para a gente poder finalizar essa parte de comunicação, eu pergunto. Vocês aqui do Rio conhecem o jornal Meia Hora? Conhecem, né? Então... O pessoal que está assistindo o vídeo, com certeza não deve conhecer. Sugiro, coloca lá no Google 15 melhores capas de jornal Meia Hora. Vocês vão ter uma ideia exata do que é esse jornal aqui no Rio. Bom, voltando aqui, o que acontece? Esse jornal Meia Hora, que tipo de linguagem ele utiliza? Uma linguagem mais culta ou uma linguagem mais coloquial? Coloquial. Exatamente, com muitos erros, com muita gíria, com muita oralidade. E o Jornal Globo? Que tipo de linguagem que o Jornal Globo usa? Uma linguagem culta. A mesma notícia pode ser dada no Jornal Meia Hora e no Jornal Globo? Sim. Pode? Sim, mas de que forma? Com uma linguagem diferente, com um nível diferente. Por quê? Para quem quer voltar do Jornal Meia Hora? Para quem não conhece, ele custa 75 centavos. Para uma camada mais... baixa. E o Jornal o Globo, que custa R$4 e cacetada? Por nível mais alto. Então, o que acontece? O Meia Hora faz um tipo de linguagem mais despojada, mais descontraída, ao passo que o Jornal o Globo faz uma linguagem mais culta. Quer ver um exemplo? Vamos supor o seguinte, tivemos um ataque aí, uma onda de violência e tacaram fogo em um ônibus. O Jornal o Globo vai noticiar. Ônibus incendiado na Zona Oeste. Tá aqui, ó. Ônibus incendiado na Zona Oeste. Isso é uma manchete do Jornal o Globo, direto ao assunto, sem gíria, sem nada que possa desaboná-lo. Essa mesma notícia vai ser dada pelo Meia Hora de que forma? Mais ou menos dessa forma. Rolou churrasco de busão na favela.
É desse nível, né? Só que a pergunta é, por quê? Por que que o Meia Hora vai dar a notícia de uma forma e o Globo vai dar a notícia de outra? Por que essa diferença? Exatamente, porque um tem um nível um pouquinho maior, né? Ou seja, tem que atender as classes A e B, e o outro atende mais o povão, uma classe C, D, E, entendeu? Então, assim, essa que é a diferença entre os dois. E essa diferença se repercute onde? No nível da linguagem. Notaram? Tanto é que, vamos supor o seguinte exemplo, voltando para o bar. Né? Você está lá no bar, está lá numa boa, de repente, conversando sobre um papo bem alto nível, tipo Freud, Shakespeare, literatura, enfim. Aqueles papos de bar mesmo, né? Que todo mundo conversa no bar, aquele papo bem alto nível. Aí chega uma pessoa dando aquele murro na mesa, falando um monte de palavrão. O que ela fez? Baixou o nível. Não é verdade? Então, quando se fala de baixar o nível, é justamente isso, nível elevado e nível baixo. Notaram? Só que assim, o coloquial, ele prevê também a linguagem vulgar, a linguagem chula. O que é isso? Linguagem vulgar ou chula? É quando ela tem o quê? Palavrões. Isso aí, palavrões, palavras de baixo calão, etc. Então, assim, eu não vou poder falar alguns agora porque o vídeo vai me censurar, né? Mas, enfim, daqui a pouco ele vai botar um pi aí, tá? Tá liberado? Porra, que maneiro! Então, assim... mas se não for, vai botar um pi aí, enfim, cada pi é um palavrão. Mas voltando aqui, a linguagem coloquial, vulgar, ela é prevista por palavrões, e o Meia Hora usa muito isso. Vocês já devem ter visto, né? Quando teve aquele ataque em massa de ônibus no centro da cidade, back blocks, aquela turma toda, eles botaram lá, o Rio está uma... E escreveu lá, claramente com todas as letras. Aí a pessoa fica assim, horrorizada. Caramba, que horror, palavrão no jornal. Gente, Meia Hora pode. O que você não pode é abrir o jornal O Globo e dar de cara com uma notícia dessas. O Rio tá uma M. Não pode, né? E aí? Essa é a parte de linguagem. Por enquanto tá tranquilo, né? A aula interpretativa, a linguagem, é tudo muito fácil. Vamos complicar um pouquinho, então? Podemos complicar? Podemos. O que vocês entendem por denotação e conotação? Vocês sabem o que é isso? Opa! Gostei de ver. Denotação é sentido... Aliás, já esqueci. O que é? Perfeito. Vamos lá. Se você esquecer, denotação começa com a letra D de dicionário. Ou seja, sentido real. Conotação começa com C de causada. Ou seja, isso aí, sentido figurado. Isso aí, entendeu? Então, assim, é só lembrar do dicionário e da causada. Dicionário, sentido real, causada, gíria. Sentido figurado. Mas como é que isso se apresenta, por exemplo, dentro de um texto? Vamos supor a seguinte situação. Eu estou aqui, né? Enfim, olha o relógio aí de vocês. O que acontece? Essa aqui não funciona, vou até a próxima. Oi? Tá certo. Então, assim, e branco, né? O branco é predominante, então tá ótimo. O que acontece aqui? Olha só. Pois é. Mas vamos voltar aqui. Então, agora enfim, dá uma olhada aí no relógio. E eu falo assim, pessoal, vou fazer compras. Vou lá no mercado comprar chuchuzinho. Quando eu falo que vou lá no mercado comprar chuchuzinho, o que vocês imaginam que eu vou comprar? Um chuchu pequeno. Afinal de contas, é só para mim, eu vou fazer uma saladinha rápida, tranquilo, vou comprar um chuchuzinho pequeno. Perfeito. Quem nunca? Tá ótimo. Então, essa palavra chuchuzinho está sendo usada no seu sentido real. Concordam? E sendo utilizada no seu sentido real, tem como dar margem a uma dupla interpretação? Não.
Concordam com isso? Então, assim, ela não vai te dar margem à dupla interpretação. Já, vamos supor a seguinte situação. Passa uma garota muito bonita aqui na minha frente. Tipo, sabe aquela gata? Enfim. Aí eu chego para ela e digo assim, aí gata, você é um chuchuzinho. Isso está no seu sentido real ou figurado? Figurado, concordam? Mas aí eu faço a seguinte pergunta. Quando eu digo você é um chuchuzinho, isso aqui só tem uma maneira de ser entendida? Não. É lógico que a pessoa vai pensar assim, não, professor, só tem uma forma de ser entendida. Ah, isso aqui é um apelido carinhoso, é uma forma carinhosa de eu lidar com as pessoas. Tá, mas vamos pensar o seguinte. Chuchu é uma coisa verde, aguada e sem graça, convenhamos. Não concordam? Então, chamar uma pessoa de chuchuzinho desde quando vai ser elogio, gente? É lógico que a pessoa pode dizer assim, ah, não, professor, poxa, meu chuchuzinho, poxa, coisa fofa, cuti-cuti, tudo mais. E vai ter aquela pessoa que eu vou dizer assim, ai, gata, você é um chuchuzinho. E ela vai dizer assim, é tua mãe. Exatamente, cada um vai interpretar da forma que quiser, né? Eu, por exemplo, me sentiria ofendido se alguém me chamasse de chuchu. Troço verde, troço ruim, sem graça, gosto de nada. Chuchu é gosto de qualquer coisa que você coloca junto, né? Exatamente, mas sozinho é uma porcaria. Então, para prestar, tem que estar junto de alguma coisa que preste. Se chamar uma mulher de chuchuzinho, tá falando que ela combina com qualquer um. Exatamente, e que não preste sozinha. Exatamente, é bem por aí mesmo, entendeu? É bem por esse lado. Mas repare o seguinte. Então, mas quando você utiliza uma linguagem que não é conotativa, quando você utiliza uma linguagem que não é denotativa, ou seja, uma linguagem figurada, você está propenso a ser mal interpretado, não é verdade? Você está sempre propenso a ser mal interpretado. Então, por exemplo, se eu digo para vocês que a Joana, vocês vão ver muito o nome Joana, tá? Mas por quê? Porque sim, não tem uma lógica. Tem um coração de pedra? Pergunto para vocês, esse termo pedra está usado no seu sentido real ou figurado? Por que figurado? O que quer dizer coração de pedra? Um coração duro, um coração insensível, um coração sem vida, ou seja, você tem vários sentidos a colocar aí, notaram? Então, quando a pessoa diz assim, Joana tem um coração de pedra, é duro que nem pedra, é insensível que nem pedra, é impenetrável que nem pedra, enfim, tem uma série de interpretações que você pode tirar daqui. Mas por que eu tenho essa série de interpretações? Porque eu tenho uma linguagem figurada. Mas se eu chegar para vocês e falar assim, pessoal, logo mais eu vou passear nas pedras do arpoador. E aí? Vai ser o quê? O que vocês acham? Vamos lá. Então, assim, se eu escrevo aqui uma frase como passear nas pedras do arpoador. E aí, pedra, está no seu sentido real ou figurado? Real, por quê? Para quem conhece o arpoador, o que a gente tem lá no arpoador? Um monte de pedras, correto? E pedra no seu sentido real, ou seja, formação rochosa e tudo mais. Tá ótimo? Então, assim, isso te dá um panorama mais ou menos do que seria um texto dentro da prova da Marinha. São textos voltados, muitas vezes, para uma linguagem coloquial, cheio de gírias, como, por exemplo, uma manchete de meia hora, e principalmente com uma linguagem que, muitas vezes, já vai ser próxima da conotativa. Tá ok? Professor, não pode ter uma linguagem denotativa? Pode, lógico, uma linguagem real, mas é muito, muito, muito presente isso aqui, ó. A linguagem figurada, aquela linguagem que sempre vai dar margem a um duplo sentido. Perfeito? Até aí, gente, está fazendo sentido? Vocês prometem? Prometem, né? Você também promete? Ah, tá, ótimo, obrigado. Então, assim, vamos lá, então. Já terminamos a parte de comunicação. Vamos agora, então, para a parte de semântica. E aí, gostaram do que acabaram de ver? Pois é.
Tem muito mais no nosso site. Acessem cursodedicação.com.br, faça sua matrícula e estude com a gente. Teremos uns bons meses pela frente para poder aprender tudo de língua portuguesa que vocês imaginarem, tá ok? Aguardo vocês e um ótimo abraço a todo mundo.